Bom dia! Estamos de volta com os nossos devocionais matinais Gotas de Esperança. Hoje, nossa gota de esperança é o sangue cobre. Se você é filho de Deus, quando você pecar, você pode correr para Deus e não fugir dele, porque todos os seus pecados foram cobertos pelo sangue de Jesus. Nós temos duas cenas muito importantes a respeito disso. Uma no começo da Bíblia e outra no final dela. E há uma cena inicial quando vemos Adão e Eva vestindo-se de folha e escondendo-se de Deus, sentindo culpa e vergonha como resultado do seu pecado. Nós temos isso em Gênesis capítulo 3, se você quiser verificar. Foi um desastre terrível demais para ser expresso pelas limitações da linguagem humana. Eram abençoados por um relacionamento voluntário com o Senhor, Criador, o Rei do Universo. Eram abençoados com um belo jardim repleto de todas as delícias. Eles realmente tinham tudo o que poderiam desejar. Lembre, eles foram feitos por Deus e para Ele, assim como nós fomos criados para a glória de Deus, para viver para Ele. O propósito maior de suas vidas era ter Deus como centro, e esse propósito ainda está sobre nós. Tinham sido criados para gozar a eterna comunhão com Deus. O amor a Deus e a adoração a Ele deveriam ser os dois principais motivos de tudo que viessem a fazer. E deste propósito, nós temos o princípio que nós devemos fazer todas as coisas com amor, como se estivesse fazendo a Deus e não aos homens, porque é Ele que nos recompensará. Olha, como este vínculo, ele foi ser quebrado assim tão de repente. Como podiam agora ter medo de Deus? Como poderiam agora tentar esconder-se daquele que era a razão de toda a sua existência? Irmãos, amados, é triste admitir, mas a resposta a essa pergunta é simples: o pecado. Com o seu peso de culpa e vergonha, os separou de Deus e os levou para fora do jardim da presença e da provisão divina. O vínculo estava rompido. Como ele poderia ser reparado? E aí nós vemos a segunda cena, que é a cena das bodas do Cordeiro, lá em Apocalipse 19, que diz assim: as bodas do Cordeiro. E do trono saiu uma voz que dizia: louvem o nosso Deus, todos vocês, os seus servos, todos os que o temem, os pequenos e os grandes. Então ouvi o que parecia ser a voz de uma grande multidão, uma voz de muitas águas, como de fortes trovões, dizendo: aleluia, pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro, e a noiva dele já se preparou. A ela foi permitido vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Mas por que linho finíssimo são atos de justiça dos santos? Então o anjo me disse: escreva, bem-aventurados são aqueles que são chamados às ceias da boda do Cordeiro. E acrescentou: são essas verdadeiras palavras de Deus. Então prostrei-me diante dos seus pés para adorá-lo. E o anjo, porém, disse: não faça isso, pois eu sou um servo de Deus, assim como são vocês e os seus irmãos que aguardam o testemunho de Jesus. Adore somente a Deus, pois o testemunho de Jesus, ele é o espírito desta profecia. E aqui nós temos então: e ele vem vestido com um manto encharcado de sangue, e o seu nome é Verbo de Deus. Amados, nesta cena temos um ajuntamento de pecadores
Mas eles, olha, não estão constrangidos de culpa e de vergonha. Não os vemos escondendo-se pela culpa ou fugindo amedrontados da presença de Deus. Não temem o poder da sua ira. Não, esses pecadores estão celebrando porque o vínculo quebrado no jardim foi restaurado e eles estão agora unidos ao seu Salvador para todo sempre, com os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. Para sempre estarão em sua presença, nunca mais serão afastados dele, nunca mais se esconderão, nunca mais serão mandados embora. Sua comunhão não terá fim e os louvores da sua celebração nunca cessarão. As suas vestes foram lavadas e agora são brancas e puras, pois eles abriram a porta para que o Cordeiro entrasse e o seu sangue purificasse a sua vida de todo o pecado e de toda a imundícia. Eles foram revestidos pela justiça de outro. Por causa dele, Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que eles foram aceitos. E não há mais condenação para eles. Não há pecado que os possa separar. Trata-se de uma cena de tamanha beleza que descreve de uma forma assim tão extraordinária que a gente nem consegue explicar com a nossa linguagem. O que marca a diferença dessas duas cenas que nós falamos aqui não é a sabedoria, nem a força, nem a posição ou a justiça humana. A diferença é marcada numa palavra gloriosamente transformadora. O nome mais importante depois do nome de Jesus em toda a Bíblia é graça. Graça na pessoa e na obra, na vida, na morte e na ressurreição de Jesus. É o que realmente faz a diferença. Portanto, amado, amada, se você já é filho de Deus, se você já confessou o Senhor Jesus, se você creu que Ele morreu, ressuscitou por sua vida, você é um filho de Deus. Pare de se esconder atrás da árvore da vergonha e da culpa. Venha para a luz. Há uma celebração no futuro que nos aguarda. Que Deus abençoe você. E lembre-se disso, a maior esperança do cristão é este grande dia em que estaremos na boda do Cordeiro. Que Deus abençoe você e até amanhã com as nossas reflexões matinais, gotas de esperança. Deus te abençoe e até lá!